Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, seja em casa, seja aqui ao vivo no Templo de Brasília da 403/4 Sul. Para iniciar nossa reunião, faremos oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 99. É oração para seguir livremente o grande caminho. Meu livro, lembrando, é 37ª impressão e quem o tiver pode acompanhar a leitura tranquilamente. Quem não e quiser acompanhar por meio de oração, pode assumir a posição de oração, fechar os olhos, elevar o pensamento e as suas vibrações para cada vez mais próximo da grande vida por meio do poder da palavra. Vamos lá então? Oração para seguir livremente o grande caminho. Sou filho de Deus. Deus é meu pai, é minha mãe. Deus me ama e eu o amo. Amando a Deus, amo também o caminho por ele indicado. Amar o caminho significa seguir o caminho. Deus é espírito onipresente que preenche todo o universo e é chamado também caminho ou grande caminho. O caminho que preenche o universo não é um caminho estreito que limita a liberdade do homem. É um caminho amplo e livre que dá acesso para todos os lados. Por isso é chamado grande caminho. Deus é o grande caminho que conduz cada ser humano ao lugar mais adequado, no momento mais indicado. Quando sigo esse caminho, em nenhum momento fico sem saída. Se me leva a um beco sem saída, não é o grande caminho. É um caminho criado pelo meu ego. Aquilo a que a inteligência humana se agarra obstinadamente, considerando o caminho bom, não é o caminho verdadeiro, não é o grande caminho. Para trilhar o grande caminho, preciso abandonar a inteligência do pequeno eu. A sabedoria de Deus manifesta-se quando desaparece a inteligência do pequeno eu. Quando abandono e transcendo o ego, brilha a sabedoria de Deus, da mesma forma como um avião encontra o céu azul quando voa acima das nuvens negras e agitadas. E para transcender o meu ego e ficar acima das nuvens da ilusão, oro da seguinte forma: neste momento, abandono minhas preferências e meus ódios, anulo minhas intenções egoístas, afasto os argumentos do meu ego, esvazio a minha mente e desejo sinceramente unir-me à sabedoria de Deus, que me orienta. A sabedoria de Deus flui para o meu interior e orienta-me conforme a sua vontade. Mentalizando assim, permaneço com a mente despreocupada, sentindo-me em estado de fusão com Deus. Se nesse momento surgir alguma ideia, devo colocá-la em prática fielmente. Ao praticar a meditação Shinsokan todas as manhãs, deixo preparados um lápis e um caderno. Se receber alguma inspiração, anoto-a no caderno e coloco imediatamente em prática, o que pode ser realizado de imediato. Deus se manifesta quando obedeço docilmente à sua vontade. À noite, antes de dormir, entrego tudo nas mãos de Deus, mentalizando durante a meditação Shinsokan o seguinte: durante o sono, Deus me ensinará o que é necessário para mim, e eu saberei quando despertar. Também neste caso, deixo preparados lápis e caderno na cabeceira. Se ao despertar vier alguma ideia, anoto-a no caderno e coloco em prática. Agradeço a Deus que me indicou este caminho. Eu o seguirei na prática. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Linda oração que nos mostra não só esse sentimento de unicidade com Deus, mas também que quando nós praticamos a meditação Shinsokan e anulamos o pequeno eu que sempre deseja alimentar os prazeres ou os desejos carnais e unimos-nos à vida de Deus, as boas ideias fluem, inclusive com a indicação de a gente estar sempre pronto para anotar as boas ideias que surgirem quando nos entregamos à vida de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero novamente agradecer a todo mundo que está aqui presente, aqui na Regional DF Brasília, quem está em casa, quem está em Brasília, fora de Brasília, quem está no Brasil, fora do Brasil, meu muito, muito, muito obrigado.
Para mim é uma imensa alegria poder estar aqui mais uma segunda-feira compartilhando os ensinamentos da Sei Chonoe, a fim de que nós possamos cada vez mais desenvolver a nossa natureza divina e manifestar um verdadeiro Filho de Deus na face da terra. Não deixe também de compartilhar o vídeo, de curtir, porque isso ajuda o próprio algoritmo do YouTube a divulgar essas palavras para mais e mais pessoas, a fim de que iluminemos muitas mentes e as pessoas passem a levar uma vida cada vez mais feliz. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito legal, que não é a primeira vez que a gente fala aqui na palestra da segunda-feira, mas que é sempre bom estarmos revisitando, conversando sobre ele, que nós vamos, que ele é muito importante e cada vez mais se mostra necessário, que é viver um grande ideal. O que é um ideal? Deixa eu já pegar aqui o nosso quadro. Tá bom aqui? Certeiro. Viva o grande ideal. Viva o grande ideal. Isso é tão importante, tão necessário, tão fundamental, que é sempre bom a gente visitar. Lembrando, primeiro aspecto, não vamos esgotar o assunto, até porque ideal é algo muito amplo, que a gente pode abarcar de várias maneiras, em vários espectros. Então é muito importante que a gente compreenda o trabalho que vai ser feito. Então nós vamos tentar abarcar de tal forma que a gente consiga demonstrar, pelo menos de início, esse grandioso ideal para a gente viver. Então o primeiro ponto é esse, não vamos esgotar o assunto. O segundo é que nós vamos utilizar este livro maravilhoso de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que é Reconstruindo a Vida Humana. Este livro ele é muito, muito especial, porque o professor Masaharu Taniguchi ele consegue trazer vários assuntos, várias coisas importantíssimas de maneira bem rápida e profunda. Então é um livro de muito conteúdo, é um livro muito, muito, muito importante. E a parte que nós vamos falar está aqui na página, é o capítulo 5. E ele começa assim, como deve viver um homem, o ideal da vida do homem. Então nós vamos abarcar um pouquinho desse livro para que a gente consiga entender. E antes da gente começar a falar sobre ideal, a gente precisa compreender. Por quê? Hoje em dia, a maneira de vida, principalmente a ocidental, ela tem sido muito lastreada na seguinte ideia de felicidade como local que você chega. Então, muito tem se trabalhado isso. Você vai ser feliz se você chegar em um determinado local. Então, as pessoas começam a fixar desses determinados locais, seja ele espacial, seja ele também como status, por exemplo. Então, as pessoas colocam, felicidade vai ser se eu conseguir X, felicidade vai ser se eu acumular Y, felicidade vai ser se eu tiver tal ou tal coisa. E as pessoas começam, nessa fixação, a acreditar que esse é o grande ideal da vida e nele vai estar a felicidade. Então, um exemplo, a pessoa pensa, se eu me tornar rico, eu serei feliz. E ela corre atrás da riqueza como se ela estivesse correndo atrás da felicidade. E ela encontra a riqueza, mas não necessariamente ela encontra a felicidade. E às vezes ela fala, puxa, eu fiz o meu ideal de vida, mas eu não me sinto realizado. Então isso é muito comum. Outro ponto também que as pessoas depositam muito, casamento. Eu vou casar e vou ser feliz para sempre. Então ela fala, eu vou casar, no casamento eu vou me realizar, vou encontrar o príncipe encantado, vou encontrar a princesa encantada e quando a gente se casar eu vou realizar o meu ideal e vou ser feliz. E quando encontra, não consegue encontrar a felicidade e fala assim, puxa, eu realizei o meu ideal, mas eu não sou feliz. E assim nós temos inúmeros exemplos. Pessoas da área profissional, se eu me tornar um chefe, se eu me tornar empresário, se eu me tornar um servidor público, se eu me tornar A, se eu me tornar B, eu vou ser feliz. Por quê? Estão depositando a felicidade num local específico. É num local específico. Então a vida seria o caminhar até chegar lá. E quando chegar lá, está prometida a felicidade. Hoje em dia, as promessas de felicidade estão também no status, seguidores, na fama, na capacidade que você tem de chamar a atenção, seja pela beleza, seja pela capacidade de argumentar, seja até mesmo por coisas que nem você acredita.
Mas se você tem capacidade de atrair, você é uma pessoa que você vai ser feliz. Tanto isso é tão impregnado na gente que a gente mesmo não consegue perceber. A gente mesmo não consegue sentir que a gente tem isso dentro de nós. Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa que a gente coloca aquela pessoa no pedestal, porque muitas vezes não é a pessoa que fica no pedestal, somos nós que a colocamos. Então, por exemplo, um artista de cinema, uma pessoa famosa da televisão, uma pessoa famosa do YouTube. Quando você vê essa pessoa e você descobre que essa pessoa tem problemas e que ela sofre com os problemas, você é o primeiro a falar, não é possível. Como é que uma pessoa dessa pode sofrer, gente? Aí aparece lá, a pessoa bilionária fala assim, não, gente, eu estou com problemas. Não, não pode ser. Como é que uma pessoa rica tem problema, gente? A pessoa acorda de manhã e tem lá tudo à disposição. Ela pode ir para o trabalho, ela escolhe entre um Porsche, uma Ferrari, ou se ela quiser pode ir de helicóptero. Aí você fala, não tem como essa pessoa ser triste. Por quê? Qual é a ideia que você tem de felicidade? Ou, normalmente, qual é a ideia que é vendida de felicidade que nós compramos? Quem chegou lá já é feliz. Olha que interessante. A ideia é chegar. É chegar. Aí você pega lá aquele artista de televisão que é um galã, que casa com aquela artista que é outra beldade, os dois se casam, aí eles vão falar que eles estão tendo um problema no relacionamento. Você fala, como? Como é que duas pessoas tão bonitas, simpáticas, fantásticas vão ter problemas? E você não consegue entender. Teve há um tempo atrás, uma dessas artistas, ela é famosa, casada com um cara também, que é bem famoso, tudo mais, e ela comentou num dos programas que ela estava tendo alguns problemas no casamento, e o pessoal ficou, como vocês têm problema no casamento? Vocês não podem ter problema. E a pergunta é, por que não pode ter problema? Porque vocês são bonitos e ricos. Então, ser bonito e rico não te dá problema. Não te dá problema. Isso leva a gente a dois pensamentos. O primeiro é equivocado, de que a gente acha que a felicidade é um local que você vai chegar. O segundo, você pensa, bom, se quem é bonito e rico não tem problema, se eu tenho problema, logo eu sou feio e pobre. É a decorrência lógica. Você fala, caramba, se eu estou tendo problema, então eu não sou bonito. Por quê? Porque as pessoas bonitas não têm problemas. Eu tenho problemas. Logo, então eu não posso estar no grupo dos bonitos. Então isso vai gerando uma ideia distorcida. E essa ideia distorcida nós alimentamos. Alimentamos. Olha que interessante. É hábito das pessoas, é muito hábito, elas nem percebem que elas fazem isso, que à medida que elas vão conseguindo subir degraus da vida, elas tendem a menosprezar por onde elas passaram. Uma tendência. A pessoa vai trocar de casa, morava naquela casinha simples, tudo mais, teve condições, comprou uma cobertura. Aí a primeira coisa que ela fala, não, graças a Deus, eu saí daquela casa pequena, apertada, que aquilo ali ninguém merece, e agora eu vou morar dignamente. Então, ou seja, ela começa a partir do pressuposto que antes não era válido e somente a partir daquele momento que conquistou é que é válido. Então, isso são pequenos exemplos só para mostrar como é que muitas vezes a nossa mentalidade ela está acirrada. E isso, quando está impregnado de tal força, nós levamos para o movimento religioso. No seguinte modo, Deus, eu quero ser feliz. Para eu ser feliz, eu preciso ter. É por tal motivo que muitas vezes nós temos um volume muito grande de pessoas dentro de movimentos religiosos buscando somente ter. Somente ter. Somente ter. Eu preciso ter uma casa nova, eu preciso ter um carro novo, eu preciso ter tudo novo a fim de que eu seja feliz. Qual é a ideia? Deus vai te abençoar se Deus te der. Então eu preciso ter, preciso ter, preciso ter. Por isso que tem tanta gente que às vezes procura religião com a seguinte ideia, lá eu vou conseguir ficar rico? Aí as pessoas falam, não, vem que aqui você vai enriquecer, você vai ficar cheio de dinheiro. E as pessoas correm. Por quê? Ela está buscando encontrar o local de chegar à felicidade. E não é assim que a vida funciona. As pessoas elas tentam discutir muitas vezes com a vida, mas a vida é simples, gente. Ela funciona num processo que quanto mais você entende ou compreende o funcionamento dela, fica mais fácil você aceitar e começar a levar uma vida muito mais feliz, muito mais satisfeita. Então vamos lá. Precisamos entender que ideal é diferente de local.
Aí você fala assim, nossa, mas isso parece tão óbvio. Mas quando a gente vai analisar na prática, a gente vai perceber que nós temos como hábito colocar o ideal sempre num local. E o local pode ser físico, um local físico, ou mesmo um local de status, um local de coisas que você conseguiu atingir. Ideal, o nome já fala, vem de ideia. Ou tem uma ramificação próximo à ideia. Então é algo que está fora da matéria, está fora daquilo que é palpável. Por quê? O ideal ele deve ser construído de dentro para fora. E aí vem a pergunta então, o que é ideal? O que é ideal? E é o que está faltando hoje em dia. Por que os jovens hoje em dia estão tão perdidos? Por falta de um ideal. Falta de ideal. E muitas vezes, essa falta de ideal vem de uma sociedade absolutamente materialista. Altamente materialista. O que faz mais sucesso nas redes? Eu postar paisagens e locais paradisíacos ou eu falar alguma coisa que é importante aprender? O que vocês acham? O que vocês acham? Paisagem, né, gente? Paisagem. A gente vê aquelas paisagens lindas, aí tá a pessoa lá falando assim, estou aqui na praia de não sei da onde, num lugar que você nem sabia que existia no planeta Terra. Tá aquela praia fantástica, você fala, gente, primeira coisa que você pensa, essa pessoa é feliz. É mentira, gente. Você consegue olhar um post da pessoa sorrindo na praia assim, você fala, essa pessoa não tem como ser triste. Você não sabe se ela viajou, como é que ela dividiu aquela viagem. Você não sabe nem se ela tá legal no país. De repente estava até fugindo da polícia, parou um tempinho, foi lá, sorriu na praia, filmou, volta pro carro e continua a fugir. Você não tem ideia do que está acontecendo, mas a gente compra a ideia de que é feliz. Aí a gente fala, não, então eu também vou ser feliz. Aí você passa na frente da CVC, opa, divide 24 vezes, é lá. Vou pegar minha felicidade. Aí você pega, vai para um destino paradisíaco. Aí você chega lá, você encontra problema na hora de embarcar, você encontra problema na hora de desembarcar, aperta em tua mala, você chega lá no local cheio de pernilongo, não era o que você pensava, aí a comida é bem diferente, você come aquele trem, vira do avesso, passa 2 dias passando mal, aí você termina a sua viagem, pega insolação, que você foi para a praia e esqueceu de passar protetor, chegou na praia, você falou, nossa, a praia é linda, mas aí você fala, pô, mas só tem isso aqui, não tem mais nada para fazer? Não, é areia, água, e curte. Aí você fica lá, quando termina a sua viagem, você volta e você fala, cadê a felicidade? Eu investi tudo o que eu tinha na felicidade. Cadê a felicidade? Ela não vem. Mas o boleto do cartão pode ficar tranquilo, esse vem. Aí você começa a pensar, pera lá, mas eu investi nisso daí e não veio a felicidade. Por quê? A mesma coisa, por exemplo, aqueles que investem somente no relacionamento. Não, eu vou pegar a pessoa maravilhosa que está do meu lado, vou pegar o cara maravilhoso, está lá você, aí você passa uma semana, cara fantástico, na segunda semana, tá legal, passa 1 ano, 2 anos, daqui a pouco você, mas é só isso? Cadê a felicidade que eu estava esperando? E você fica, cadê? Falaram para mim que se eu tivesse relacionamento eu seria feliz, mas cadê a felicidade? E aí você fica exatamente procurando, porque você está aguardando que a felicidade esteja num local, e não está no local. Quando a gente pensa em felicidade, quando a gente pensa em ideal de vida, a gente tem que pensar em forma ou formação, e não em local para se chegar. Por isso que a gente não chega na felicidade, a gente constrói a felicidade. É completamente diferente. Quando você pensa em chegar na felicidade, é como se você fosse chegar em alguma coisa fora. Quando você constrói aonde, gente? Por dentro. Por dentro. Por isso que felicidade você não chega. Felicidade você conquista. E o que é conquistar? Construir. Construir, você fazer a felicidade. É interessante quando você fala fazer a felicidade, você fala, é possível fazer felicidade? Sim! Nós é que construímos a nossa felicidade e não o mundo exterior. Por que a gente sofre? Porque a gente fica esperando do mundo exterior. A gente espera que venha de um local, quando a felicidade não vem do local, a felicidade vem da ideia. É aqui que a gente constrói. Descobrir que a felicidade não está fora e sim dentro é o primeiro passo para que a gente comece a transformar a nossa vida. É o primeiro passo. E olha que coisa maravilhosa. Você descobre que a felicidade está dentro de você.
Deixa eu pegar aqui. Capítulo 5 do livro Reconstruindo a Vida Humana. Olha o que o professor Masaru Taniguchi fala. Em todos os seres viventes está alojada uma força propulsora, anseio. Uma força que do interior procura realizar, concretizar, expressar algo. Dentro de todos nós, dentro de toda manifestação, há uma vida, há um anseio pulsando para se manifestar. Isso acontece de igual modo em todos os seres vivos, desde os animais unicelulares, como a monera, até o ser humano. É por isso que não conseguem deixar de ir sempre se autoexpressando de uma forma cada vez mais perfeita. Essa força profundamente implantada em todos os seres é uma força única, ou seja, Deus. Sendo o homem a suprema autorrealização de Deus, ele exige que o homem expresse algo que seja mais elevado. Deus necessita do homem para se autoexpressar. E o homem precisa de Deus para expressar a si de modo mais perfeito e possível. Para o homem se autoexpressar, não há outro meio senão expressar Deus que está dentro de si. Para o homem se autoexpressar, não há outro meio senão expressar Deus que está dentro de si. Essa frase aqui, ela é fantástica. Vou repetir. Para o homem se autoexpressar, não há outro meio senão expressar Deus que está dentro de si. Olha lá, vamos trabalhar um pouquinho essa frase. Viva o grande ideal. Então eu quero ter um grande ideal da minha vida. Qual vai ser esse grande ideal? Se eu me autoexpressar na minha existência. E a gente acabou de aprender. Como é que a gente se autoexpressa? Quando a gente manifesta Deus que está dentro de mim. Então, ou seja, a autoexpressão, ela é a própria manifestação de Deus. Quando a gente compreende isso, a gente percebe que o grande ideal do homem é exatamente ele conseguir se autoexpressar. E a autoexpressão é manifestar a vida de Deus. Aí a gente começa a entender, gente, que fantástico. Quando nós pegamos a nossa vida e entendemos que para sermos felizes precisamos ter um grande ideal, e o grande ideal parte da autoexpressão, a gente começa a compreender o porquê da nossa vida. Olha que interessante. Vamos trazer isso para algo concreto. Você pega e fala assim, qual é o grande ideal da minha vida? Se a gente se perguntar, ou se a gente perguntar para alguém, dificilmente a gente vai ter a resposta. Qual é o grande ideal da sua vida? O que você quer da sua vida? Quando a gente fala isso, qual é o pensamento que todo mundo tem? Qual é o pensamento que todo mundo tem? Eu chego para vocês e pergunto, o que você quer da sua vida? O que todo mundo vai me falar? Quero casar? Quero ter um bom emprego? Eu quero morar? Eu quero quitar meu financiamento antes de morrer? Eu quero ser famoso? Eu quero ter dinheiro? Eu quero viajar? Quero rodar o mundo? Quero comer doce sem engordar? Todo mundo quer alguma coisa, todo mundo pede um monte de coisa, mas está tudo no local. No local. Raramente você vai encontrar alguém falando, eu quero que minha vida tenha significado. Ou, mais profundo ainda, eu quero que minha vida tenha valor. Raramente você encontra alguém falando isso. Por quê? Porque a ideia de ideal das pessoas está no local. Está em alguma coisa que ela pode ser perceptível e mostrado. Raramente o ideal das pessoas está na verdadeira ideia. Ora, se a felicidade do homem está em realizar o seu ideal, portanto, se eu realizar o meu ideal, eu vou encontrar a felicidade. Ou melhor, se eu realizar o meu ideal, eu realizo a minha felicidade. E qual é o nosso ideal? É manifestar Deus que está dentro de nós. Isso é tão revolucionário, isso é tão fantástico, que fica até, às vezes, simplório. A gente fala, pô, entendi, mas é uma completa transformação. Nasci nesse mundo, qual é o meu ideal de vida? Aí você para e pensa, poxa, qual será o meu ideal de vida? Se você procurar algo material, muitas coisas vão ficar distantes. Se você procurar algo na ideia, fica bem mais perto. Poxa, meu ideal de vida é manifestar Deus. Mas como é que eu vou manifestar Deus?
Aí algumas pessoas já pensam, pô, eu tenho que fazer milagre, eu tenho que andar sobre as águas, eu tenho que transformar água em vinho, eu tenho que curar cego. Não! Às vezes, manifestar Deus na sua vida está muito mais próximo do que você imagina. Às vezes está na sua cara e você ainda não conseguiu perceber. Quando você vem num determinado ambiente e esse ambiente ele te traz as dificuldades necessárias, ali você tem todos os elementos prontos para manifestar Deus. Então, a vida ela é formada de inúmeras relações, algumas extremamente difíceis e outras extremamente dolorosas, para que nelas a gente consiga manifestar Deus. Então, aquele que vem e consegue dentro de todos os seus papéis manifestar o amor, ele está manifestando Deus. Ele está manifestando Deus. Eu lembro de uma pergunta que foi respondida num seminário de jovens que me marcou muito. Um jovem perguntou ao preletor por que ele tinha nascido na família dele. E ele contou todos os problemas pelos quais ele estava passando. E não eram poucos. Eram aqueles assim de assustar, porque os problemas eram muitos. E o preletor respondeu: você nasceu na sua família para manifestar o amor. Aquela resposta mexeu comigo. Quem começou a chorar da resposta fui eu. O menino talvez não tenha nem entendido muito. Eu comecei a chorar porque eu pensei na minha situação. A gente tem muitas vezes o hábito de ficar olhando a situação dos outros. Ou a gente fica tentando confrontar teorias com aquilo que está nos outros e não em nós. Não em nós. Eu conheço pessoas que passaram por problemas seríssimos e têm muito mais alegria e leveza de viver do que aquelas pessoas que nunca passaram por nada. Tem pessoas que têm uma vida extremamente confortável e só reclama. E tem pessoas que têm uma vida extremamente dura e tem um sorriso e a gratidão no rosto. Então, às vezes a gente quer confrontar, porque às vezes a gente tem preguiça ou a gente não quer fazer as coisas, a gente fala, mas existem pessoas que viveram isso, como é que essa pessoa vai fazer isso? Deixa que essa pessoa ela vai ter o momento, ela vai ter a oportunidade, ela vai ter um nível espiritual. A pergunta não é em relação às pessoas, a pergunta é em relação a nós. O que nós conseguimos fazer com aquilo que nós aprendemos. Então, quando falou em relação aos pais, eu pensei nos meus. Eu falei, gente, realmente, eu vim aonde eu tinha que vir, porque era lá que eu tinha que manifestar Deus. E manifestar Deus em todos os aspectos. Então, dentro das dificuldades, manifestar a capacidade. Dentro das vicissitudes, manifestar a força de vontade, a capacidade de superação, a capacidade de resiliência, a paciência, a fé e todas as demais graças ou todos os demais atributos de Deus que podem ser manifestados na vida. Aí o ideal de vida parou de ser tenho que chegar aqui, mas eu tenho que construir aqui. Eu tenho que ter realmente o ideal. E esse ideal vai te engrandecendo. E à medida que você se engrandece, por consequência, isso aqui acaba acontecendo. Ele acontece por consequência, não por busca. Aí que você vai entender. Olha que interessante. Muita gente procura. Alguns conseguem encontrar. E esses alguns, muitas vezes a gente fala, fulano nem merecia. Nem merecia. Ele conseguiu porque ele utilizou toda a força que ele tinha para chegar aqui. Só que o ponto é, ele construiu um grande ideal? Não, ele construiu um porto. Ele parou no porto, mas lá ele não necessariamente vai ser feliz. É interessante que a gente comece a observar, gente. Olha só, casar é alguma coisa que pelo menos boa parte das pessoas querem. Todo mundo que casa é feliz? Olha o silêncio. Olha o silêncio. Todo mundo que casa é feliz? Não. Todo mundo quer chegar a um bom emprego. Todo mundo que tem um bom emprego é feliz? Não. Todo mundo quer construir uma família. Todo mundo que tem família é feliz? Não. E assim a gente vai. Todo mundo que tem carro importado é feliz, gente? Todo mundo que tem? Então é só comprar uma BMW, só comprar uma Mercedes-Benz que você já é feliz. Você não tem problemas. É assim que funciona? Não. Ter um duplex, um triplex, te faz feliz? Dependendo do triplex, você tem até muitos problemas. Então, o que acontece? Não é aquelas coisas que vão te fazer feliz. É o que você construiu
que está por detrás daquilo. Não é casar que vai te fazer feliz, mas sim, qual é a pessoa que você vai se tornar com o casamento? É isso que faz a diferença. Não é ter uma família que vai te fazer feliz, mas o que você faz da sua família? Não é você chegar no melhor dos empregos, é o que você faz no emprego. Então, tem muitas pessoas que falam, nossa, você chegou lá, você passou no seu concurso, então você é um cara feliz. Não, eu não sou um cara feliz porque eu passei. Eu sou um cara feliz porque eu consigo fazer, dentro daquilo que eu passei, aquilo que eu nasci para fazer, que é o meu ideal. Aí quando você consegue entender isso, você fala, caramba, então eu posso manifestar Deus em todos os atos? Sim, e é isso que preconiza Seitonê. E como é que você manifesta Deus em todos os atos? Quando você tem um grande ideal, que é qual? Manifestar Deus no seu dia a dia. É aí que você tem um crescimento, evolução e a manifestação de um ser humano melhor. Olha que coisa legal. Minha adolescência, qual era das tarefas de casa a que eu mais detestava? Lavar louça. Por que eu detestava lavar louça? Porque o meu irmão adorava não comer tudo do prato, botava debaixo da pia, abria a torneira e virava aquela sopa de nojo. E eu tinha que pegar aquele prato e ficava aqueles macarrão, aqueles feijão entrando, que me dava uma agonia. E eu tinha raiva daquilo. Então quando falava, vai lavar a louça, meu sangue fervia. Eu falava, eu sou injustiçado aqui em casa. Porque meu irmão que come um trem horroroso e ele bota a lavagem para eu lavar. Eu ficava revoltado. Meus pais olhavam aquilo e falavam, deixa de ser inútil, moleque. Você só precisa fazer isso e você ainda não faz. E eu retrucava, não, mas eu não quero lavar esse nojo. Aí a gente entra na Seitonê e a gente aprende. Tudo é oportunidade para manifestar Deus. Aí você, caraca, vamos para a aula prática. E vamos lá, vou ter que começar a lavar a louça. Como é que a gente faz na prática? Começamos a agradecer. Muito obrigado, muito obrigado. E ia pegar a louça. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. E aquilo começa a transformar dentro da gente. Por que começa a transformar? Na hora que você está agradecendo, os seus pensamentos começam a atingir outras vibrações, que é diferente de quando nós estamos reclamando. Quando nós estamos reclamando, os pensamentos ficam numa vibração baixa. Quando nós estamos agradecendo, os pensamentos eles vão para outro nível de vibração. Aí você começa a agradecer. Daqui a pouco você começa a pensar, caramba, lavando louça, eu estou ajudando os meus pais. Poxa, ajudar os meus pais é legal, porque eles também me ajudam quando eu preciso. Aí você começa a lavar. Aí quando você começa a olhar, você fala, puxa, olha só, esse tanto de comida desperdiçada, eu podia aprender também a não desperdiçar comida. E você começa a se transformar. Chega ao ponto que, na hora que vai lavar a louça, quem quer? Eu quero. Por quê? Porque você começa a perceber que a cada louça que você lava, você está limpando a sua mente. Você não está lavando um prato, você está lavando a si próprio, porque você está tirando ali toda a sujeira dos maus hábitos, do egoísmo e da reclamação. Uma simples prática te transforma. Aí você, quando chega em casa, quem vai lavar a louça? Você fala, não pode deixar que eu lavo a louça. Pessoa evoluída. Que ser humano é esse que lava a louça? Aí quando perguntam, quem vai lavar isso? Então pode deixar, eu ajudo. Aí a pessoa fala, nossa, mas que coisa. Como é que você consegue fazer isso? Por quê? Porque você vai treinando, você vai aprendendo, por meio de viver um grande ideal, a manifestar a ideia divina no seu dia a dia. E é esses os pontos que nós trabalhamos. Não se busca um paraíso distante, um paraíso que um dia você vai chegar. Não, eu vou levar uma vida correta, porque quando eu morrer eu vou para o céu. Não é isso, a gente procura ser um ser humano cada vez melhor nos mínimos atos. Aí a gente levanta de manhã e a gente aprende a falar bom dia para os familiares. Às vezes a gente acostuma. Para que eu vou falar bom dia, velho? É minha família. Eu vejo isso aqui todo dia. Mas aí você treina. Aí você tem uns níveis de treinamento. Você começa com aqueles que te recebem com amor, que é o cachorro e o gato. Depois você vai para os níveis um pouco mais elevados. Você vai para pai e mãe. Depois você chega no nível mais alto, que é você cumprimentar o teu irmão, a tua irmã. Você olha assim para ele e fala, bom dia. Aí ele olha... Aí você, vamos para o próximo passo, bom dia. Aí você vai treinando. Então o que acontece? Você vai trabalhando para que você consiga, por meio dos seus pequenos atos, construir grandes transformações dentro de você. Eu lembro uma vez que eu vim dar um aviso no palco e quando eu olho para o público, está uma colega minha que trabalhava comigo lá no tribunal
E quando ela me viu, ela ficou super feliz e ela ficava me apontando assim. Eu falei, o que será que ela está querendo dizer, né? Quando eu terminei o aviso, terminou a palestra, eu encontrei com ela lá embaixo. Ela virou para mim e falou assim, eu sabia que você tinha alguma coisa diferente. Eu falei, pois é, eu faço parte da Seite Noé. Ela porque você era a única pessoa que chegava segunda-feira de bom humor. Ninguém chega segunda-feira de bom humor. Eu falei, esse cara tem alguma coisa diferente. Aí eu fui explicar para ela, por que eu chego de bom humor? Porque eu aprendi a agradecer, que se eu tenho trabalho, eu tenho função. E aonde eu tenho função, eu posso servir. Qual é o grande erro das pessoas hoje em dia? Todo mundo quer trabalho fácil, que ganha muito para não ter dificuldade. Não realiza um grande ideal, porque não é na facilidade que nós vamos conquistar o que nós queremos. A gente conquista quando a gente manifesta o nosso dom. Tem pessoas que têm dom de ensinar, tem pessoas que têm dom de calcular, tem pessoas que têm dom de fazer cirurgia. Eu acho lindo o trabalho do médico, eu acho lindo. Eu não tinha condição. Se alguém chegar no hospital, se eu fosse médico, alguém chegasse cortado e ia falar, doutor, eu preciso de um médico. Eu ia falar, eu também. Porque me dá um trem quando eu vejo os cortes, assim, meus filhos cortam o dedo e falam, papai, meu Deus do céu, como é que consegue, velho? Vira tudo do avesso. Então eu não vim com esse talento. Mas eu tenho talento para outras coisas. Se eu quiser ser médico só para ter status, eu quero ser médico e médico é rico e chique. Aí qual é o médico que eu vou me tornar? Chega aquele paciente, doutor, que eu estou com problema. Não me mostra que eu não aguento ver. Eu falo, mas doutor, não me mostra, não vou passar mal, eu fico enjoado, não posso ver sangue. Aí você fala, que diabo é isso? Aí hoje em dia você tem professor que não quer dar aula, você tem policial que não quer ajudar. Você começa a ver, as pessoas estão fora do local. Por que elas estão fora do local? Porque não vivem um grande ideal. Elas vivem uma grande posse. Eu quero fazer direito porque direito dá dinheiro e dá status. Eu quero ser um advogado. Aí você fala, meu filho, não é isso. Aí a pessoa entra no tribunal, nossa, mas aqui só briga. Oxe, você acha que você veio aonde? Isso aqui não é porta da esperança não, aqui é ratinho, é pancadaria todo dia, meu amigo. É tapa no pé da orelha todo dia. Isso aqui é o MMA intelectual, meu amigo. Só tem pancadaria aqui, ué. Então, se a pessoa não aguenta, ela fala, mas não era o que eu queria. Veio para o lugar errado. Por quê? Porque está procurando aonde? No local. Porque falaram que fazer direito dá dinheiro. Olha as ideias que nós temos. Aí nós temos hordas de pessoas mal colocadas. Por quê? Elas não têm o intento de fazer aquilo como ideal de vida, mas sim como obter sustento. Aí você começa a ter a queda em todos os sentidos. Em todos os sentidos. As pessoas querem as coisas, não é para manifestar o ideal dela, é simplesmente porque elas acreditam que ali elas vão ser felizes, e não é assim. Quantas pessoas querem ser empresários? Aí eu pergunto, quer ser empresário por quê? As duas respostas que eu mais recebo, quero ser rico e não quero ter chefe. Eu não vi ninguém falando, até hoje desse que eu perguntei, é porque eu tenho uma capacidade de unir pessoas, ideias e recursos para construir algo que seja útil. Eu não vejo essa resposta. A resposta é exatamente assim, não, é porque eu não quero ter chefe, eu quero trabalhar a hora que eu quero. A pessoa que fala quero trabalhar a hora que eu quero, ela está dizendo para mim que ela não quer trabalhar, porque o empresário não tem hora para trabalhar. O empresário trabalha o tempo todo. Aí o pessoal pega, não, mas o Bill Gates não trabalha. Agora. Porque se você voltar no início, todo mundo rala. O cara já pega o dono de uma multinacional e fala, eu quero ficar igualzinho a ele, aos 30 anos. Meu amigo, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu quero ser que nem aqueles youtubers que passam o dia inteiro viajando. Vai ser comissário de bordo. Que aí você vai passar o dia viajando. Porque não é assim que você faz. Porque, na verdade, o ideal da pessoa não é manifestar Deus. É curtir a vida. Tem algum problema em curtir a vida? Não, gente. Mas se você estiver manifestando o seu ideal, aí que vai ter gosto. Aí que o negócio vai ser para valer. Eu lembro uma vez que eu trabalhei num local que as pessoas não tinham o que fazer. E eu doido para voltar para um local que você tinha 10 mil coisas para fazer. E o pessoal falava, por que você quer sair da moleza? Eu falava, eu tenho um ideal. Eu existo para servir, para fazer alguma coisa. Se eu não estiver fazendo essa alguma coisa, se eu não puder pegar o meu talento e utilizar em benefício ou para fazer alguma coisa em prol, eu não vou estar realizando um grande ideal. Porque eu aprendi que a minha felicidade está diretamente relacionada à capacidade que eu tenho de me autorrealizar. E onde é que eu me autorrealizo? Manifestando Deus. Esse é o caminho
religioso que te leva à felicidade. Não é o caminho do medo, não é o caminho do terror, não é o caminho da luta, não é o caminho do ódio. As pessoas, ao invés de trabalharem o melhoramento, elas estão trabalhando a disputa. Não é isso que vai resolver os problemas. É aí que você começa a entender o porquê que é tão importante você todos os dias tentar ser um ser humano melhor, sorrir, ser mais amoroso, você conseguir ter controle dos seus pensamentos, da sua postura, das suas atitudes. Errar, gente, faz parte. E eu tenho 2 professores fantásticos na minha vida, que são os meus filhos. É onde eu erro e mais me dói. Porque eu erro com a minha esposa, eu falo, amor, desculpa, ela não, tá tudo bem. Agora eu erro com meus filhos, aí eles falam assim, nossa papai, aí eu, não faz não, que aí fica muito pesado. Eu erro com eles e eu falo, meu Deus, eu preciso melhorar, eu preciso aprender. Aí eu volto a trabalhar no mundo das ideias. Não, vamos lá, eu sou capaz, eu sou filho de Deus, eu vou manifestar cada vez mais a minha capacidade e eu tento cada vez mais ser melhor. E à medida que eu vou melhorando, aí eu escuto, nossa papai, você é maravilhoso. Aí eu falo, puxa, isso enche meu coração de felicidade. Então eu descobri que a felicidade não é ter uma família. A felicidade é construir uma família. É diferente. Felicidade não é eu ter uma função, essa função profissional. A minha felicidade é saber que com essa função profissional eu consigo cumprir um papel e levar paz, levar até solução, levar até alegria, levar esperança. Eu não ocupo uma função de líder religioso na concepção daquele que leva a palavra, não só naquela concepção de quem lidera ou de quem está à frente, mas naquela ideia de quem leva a palavra, não é para ter status. Pelo contrário, é na grande vontade de fazer com que aquilo que me ajudou ajude a outras pessoas também. E é aí que vem a realização. Aí que vem a realização. Então, você imagina, a gente continua a fazer as coisas, da onde que vem a persistência? Olha só que interessante. Academia é um bom exemplo para mostrar o que é um grande ideal. Viva o grande ideal. Você toma a decisão, depois de um domingo de festa junina, você foi em 3 festas, destruição total, 15 cachorros quentes, comeu, nossa, tomou quentão, saiu bêbado, tá tudo, detonou. Aí você fala, segunda-feira sou um novo homem, segunda-feira sou uma nova mulher. Vou começar a malhar. Aí pergunta, qual é o ideal que você vai começar a malhação? Para ficar bonito, para arrumar alguém. Aí você vai lá, malha, emagrece, fica aquela coisa. Começa a tirar foto no espelho, começa a fazer o biquinho de pato, porque se é um biquinho de pato, a foto não vale no Instagram. Aí você... E vai, e tira foto de cima, tira foto de baixo, e mostra isso, mostra B. Aí você arruma. Quando você arrumou a pessoa que você queria, qual é a primeira coisa que você faz? Larga a academia. Porque eu conquistei o que eu queria. Aí começa a acontecer, relaxa completamente. Por que você relaxa completamente? Porque eu atingi o que eu queria. Eu cheguei aonde eu queria. Agora, quando a malhação se torna um objetivo, um ideal de vida, que não está em atingir algo, mas você construir algo que seja, por exemplo, ter uma boa saúde, manter, ter uma rotina, ter um local para eu poder me extravasar, aquilo se torna perseverante, você continua, independentemente se você está ou se você não está, se você tem ou se você não tem, se você está bonitão ou se você não está, você continua, e é assim que se constrói. A mesma coisa na fé religiosa. Tem pessoas que entram e falam assim, preletor, eu quero uma oração para conseguir isso. Aí você, então, você vai fazer tal ponto e vai trabalhar isso. Ele faz, consegui, preletor, ó, beijo, trabalho lindo que vocês fazem, a gente se vê na próxima vida, continua, show de bola, e vai embora. Aí quando vai embora, chegou onde ele queria. Quando vai embora, construiu um grande ideal da vida? Não, ele conquistou o que ele queria. A própria vida vai se encarregar de mostrar para ele, porque os hábitos mentais não estão corretos. Então ele começa a desgringolar novamente e volta. E volta. E nesse voltar, precisa entender, precisa amadurecer. Por isso que a gente fala, viva um grande ideal. Um grande ideal é você dar um sentido para a tua vida. Vamos fazer o seguinte exercício. Vamos imaginar que a Dona Morte chega ao nosso lado. Dona Morte chega do nosso lado e fala assim, olha, eu estou aqui no meu livro e eu estou vendo aqui, estou na dúvida se é você ou não, eu estou na dúvida se é homônimo ou não, se é a tua hora de levar ou não. Aí você tem que falar assim para a Dona Morte, tudo bem, então eu vou tentar te convencer a não me levar.
Qual é o significado da minha vida? Para que eu não vá embora agora. É um exercício muito interessante. O que a minha vida tem, ou o que a minha vida faz, que talvez eu mereça ficar mais um pouquinho aqui. Ah, Preletor, mas eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, eu não faço milagres, eu não ajudo milhares de pessoas. Não, não precisa não. Não precisa ir muito longe não. A pergunta é, quando eu chego em casa, é motivo de alegria ou tristeza? Quando eu chego em casa, todo mundo, outro mundo, Quando eu vou na festa de família, é aquele motivo de todo mundo, ou todo mundo, Quando eu chego no trabalho, é motivo de todo mundo, que bom que você chegou, muda assunto. Então, a gente começa a fazer um exercício, o que será que você realmente faz? O que será que realmente você produz? O que será que você realmente... E quando eu falo produz, gente, não é de produção de algo palpável, é de realmente produção de bons sentimentos, de boas vibrações, de coisas que realmente façam a diferença. Aí a gente vê o quanto que pessoas construtivas, que têm grandes ideais na vida, elas transformam. O jovem hoje precisa de grandes sonhos. E por que os jovens hoje não sonham? Porque eles estão sem ideais. Eles estão órfãos de grandes ideias e grandes trabalhos. E o maior de todos os trabalhos é você ser uma pessoa melhor. Gandhi já falava, seja a transformação que você quer ver no mundo. A transformação que a gente quer ver no mundo, somos nós que fazemos ela em primeiro. E isso daí é viver um grandiosíssimo ideal. Quando a gente percebe que um grande ideal está nas pequenas coisas, você começa a ver como é que sua vida fica totalmente diferenciada. Olha que interessante. Quando eu descobri que todo mundo ao meu redor está feliz, eu também fico feliz, você começa a descobrir que quanto mais pessoas felizes você faz, mais feliz você se torna. Aí parece tão simples, mas na hora que a gente vai para a prática, se a gente estiver ainda fixo nisso aqui, a gente se perde. A gente se perde. Por isso que é tão importante a gente entender, compreender essa construção de um grande ideal, a fim de que as nossas decisões diárias sejam baseadas num grande ideal. Presta atenção, um grande ideal, a gente fala grande, só o fato de você se modificar já é grandioso. Só o fato de você se modificar já é algo grandioso. E precisamos entender isso muito bem, para que a gente não ache que grandioso é só aquilo que chama atenção. Você não precisa ter milhões de seguidores, você não precisa ser famoso, você não precisa ser cantor, artista, você não precisa nada disso para amar quem está do seu lado, para aprender a ser melhor e para ter uma mente cada vez mais positiva. Positiva. Hoje em dia o positivismo saudável é algo necessário. É algo necessário. Eu não estou falando daquele positivismo para vender, não. Nós temos que ser positivo. Não, é algo que seja realmente concreto, capaz de transformar. Capaz de transformar. Olha que legal. E o professor Masaru Taniguchi continua. A vida que o homem idealiza é aquela em que faz desenvolver Deus através de si. Se compreendermos verdadeiramente o fato de que Deus anseia realizar sua suprema autoexpressão alojando-se no homem, deixaremos de sentir a necessidade de lutar e competir um com os outros para viver neste mundo. Se Deus é amor, se Deus está nos vivificando, se Deus realiza as nossas obras, não temos outra coisa a fazer senão simplesmente amar. Se você deseja viver a verdadeira vida do ser humano, não deve se fechar na sua própria concha. É necessário fazer irromper Deus dessa concha. E fazer irromper dessa concha é exatamente você fazer atos concretos de construção de uma grande vida. Nós precisamos chegar no final da nossa vida e falar que ela valeu a pena. Ela valeu a pena. Se a gente entra num grande parque de diversão e vai tentar brincar no primeiro brinquedo, e você não consegue, e você passar o resto do dia reclamando, você vai terminar o seu passeio no parque e você vai achar que não valeu a pena. Agora, se você entrar no parque, e mesmo que o brinquedo que você tenha ido, você não tenha gostado, não tenha sido um brinquedo bacana, ou você não tenha conseguido brincar, se você curtir o momento, você vai sair de lá falando, poxa, valeu a pena. A mesma coisa a gente pode compreender. As vicissitudes virão,
Com certeza. As dificuldades aparecerão. Mas se nós entendermos que elas vão construir um ser humano melhor, ao invés de lutar contra elas, nós passamos a aprender com elas. E isso nos transforma. Isso nos transforma. Cada aprendizado, cada momento nosso vai se tornando pérola de sabedoria. E essas pérolas de sabedoria vão enriquecer a nossa vida, vão enriquecer a nossa existência. Por isso que é tão importante a gente ter um grande ideal. E qual é o grande ideal? Como é que a gente faz para viver o grande ideal? É começando a entender que precisamos manifestar Deus todos os dias, todas as horas, em todos os locais. E como é que a gente começa isso? Vamos para o exercício? Para uma atividade bem simples. É a gente levantar. Antes de fazer qualquer coisa, respira fundo e pensa: Deus flui para mim e habita o meu interior. Só isso, gente. Deus flui para mim e habita o meu interior. E você pensa: Deus está em mim agora. Então eu vou me levantar e vou fazer a primeira coisa que Deus faria. O que vocês acham que Deus faria se acordasse? Qual vocês acham que seria a primeira coisa que Deus ia fazer? Agradecer. O que mais, gente? Sorrir. Sorrir. O que mais? Hã? Encher de beijinho. Olha só, tem tantas coisas que a gente pode fazer, aí você encontra a sua família. Como é que você vai começar a treinar com a sua família? Sorrir. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E você vai treinando. Você começa a encher o coração das pessoas de felicidade com isso daí. São exercícios pequenos que eles vão cada vez se aperfeiçoando e eles vão se intensificando. E a gente começa a ter gratidão à comida. Gente, olha só que interessante. Uma vez cheguei da balada, aí quando eu cheguei em casa eu senti o cheirinho de tomate no forno. Pizza. Abriu aquele buraco negro do estômago. Aquele negócio assim, nossa, agora eu vou comer a pizza inteirinha, porque deixaram ela aí, então deve estar uma maravilha. Aí eu me preparei, peguei aquela Coca-Cola sem gás da geladeira básica, abri, que você faz só assim, ó, tss, e acabou o gás, todo se foi naquilo. Fiz aquele copão de Coca-Cola, falei, agora eu vou abrir. Quando eu abri o forno, o que lá tinha? Berinjela. À época eu não tinha o nível espiritual adequado para receber aquilo com gratidão. Na hora que eu olhei aquilo, velho do céu, velho. O buraco negro já tinha aberto. Já estava. Aí eu fui abrir a despensa. O que tinha? Biscoito de água e sal. E eu comi 2 pacotes de biscoito de água e sal com Coca-Cola, tomando. Aí aquilo vai gerar um sentimento, um aprendizado. Qual foi o aprendizado? Aprender a agradecer as coisas que tem. Porque eu estava com fome, eu falei, vou ter que me virar com água e sal e refrigerante. E assim a gente vai aprendendo a agradecer. Aí no momento que eu passei uma situação semelhante a essa, eu soube agradecer. Teve uma vez uma situação muito interessante, eu fui dar palestra e eu saí do trabalho, né, correndo, e não tive tempo de jantar. Eu já cheguei na palestra morrendo de fome. Mas como já estava em cima da hora, eu já entrei para palestrar, e quando eu olhei, tinha uma mesa linda de comida, e eu com fome, eu já olhei, eu falei, meu Deus do céu, um monte de salgado, uma torta de morango, que eu amo torta de morango, com uma jarra de suco de goiaba, que eu também adoro, e do outro lado uma torta de chocolate com suco de manga. E eu não gosto de chocolate. Eu acho que eu comi todo o chocolate que tinha para comer na encarnação passada, então nessa eu vim sem vontade de comer. E suco de manga, eu não sou aquele fã do suco de manga. Aí o que acontece? Tô lá, terminou a palestra, todo mundo saiu para lanchar e eu fiquei orientando as pessoas e dando os conselhos. Quando eu olhei, já tinha acabado toda a comida. Eu falei, então não era para mim, não tem problema. Aí o que acontece? Daqui a pouco vieram os líderes todos felizes, eles separaram para mim. Preletor, fique tranquilo, nós separamos para você. Quando eu vi, um quarteirão de bolo de chocolate com um copo gigante de suco de manga. Aí eu, caramba, é o amor das pessoas. Aí você tem que aprender a ter sentimento de gratidão. O meu pequeno eu falava, não quero. Mas aquele momento era a oportunidade que eu tinha de manifestar amor. Eu falei, não, vou receber com gratidão. E eu comecei a agradecer. Esse alimento que chegou até mim é a oportunidade que me foi dada para amar. Porque as pessoas guardaram. Pensa só, eu imagino o líder olhando e falando assim,
Vamos cortar um pedaço de bolo. Vamos pegar, óbvio, de chocolate. Quem imaginar que tem um ser humano na face da Terra que não gosta de chocolate? Como é que? Não está escrito no chip, não gosta de chocolate. Foi lá, separou. Nós vamos separar o chocolate. E o suco? Pega o de manga, que é muito mais encorpado. Pega o de manga. O de goiaba tá aguado, aí ninguém quer. Aí pegaram e vieram todos felizes. Trouxemos para você. Aí eu... É agora que você vai manifestar o amor. Aí quando eu fui fazendo um sentimento de gratidão, falei assim, não, eu vou comer isso aqui com toda a gratidão do mundo. Resultado, o bolo estava uma delícia e o suco estava maravilhoso. Por quê? Porque naquele momento eu manifestei o amor. Aí você vai aprendendo. Eu aprendi que quem cozinha aqui, levanta o braço. Quem cozinha aqui? Quando você termina de cozinhar e você chama, qual é a coisa que mais revolta? Quando a pessoa não vai. Tá pronto! Tô indo! E esse tô indo significa, daqui a 40 minutos eu reesquento no micro-ondas. Só que quem cozinha mede o amor pela temperatura. É como se a temperatura fosse todo o meu esforço, todo o meu amor naquilo que é feito. O que eu aprendi? Que na hora que a pessoa termina de cozinhar e chama, eu paro tudo o que eu estou fazendo na hora, levanto e falo, estou aqui para comer. Porque a pessoa recebe aquilo com uma alegria. O que eu comecei a reparar? Tanto aquelas pessoas que cozinhavam, quanto aquelas que estão me servindo, ficam extremamente felizes. Aí eu falei, estou manifestando a vida de Deus por pequenos atos. E isso vai transformando. Então a pessoa fica super feliz. Nossa, você veio e você senta e elogia, gente. E elogia, a pessoa tem esforço. Quem cozinha sabe o trabalho que dá. Para você fazer miojo dá trabalho, você imagina o resto, gente. E às vezes a pessoa está lá cozinhando, e se a pessoa senta e começa a reclamar. Ai, que comida ruim, ai, não sei o quê. Cara, reclamação é um trem tão chato que até quem reclama de estar reclamando. Por quê? Porque a reclamação não é a manifestação do amor de Deus. Ah, mas tem coisas que acontecem que não precisam ser reclamadas. Ok, você mostrar uma falha não necessita que você fique segurando a reclamação para o resto da vida. Então, ter um grande ideal, gente, viver um grande ideal é você fazer com que a vida de Deus seja construída na sua existência. É fazer com que você se torne mensageiro de Deus, não só na palavra, mas na ação. É fazer com que você, nos pequenos detalhes, comece a manifestar cada vez mais o amor de Deus. É fazer com que você, nos pequenos detalhes, realize cada vez mais o paraíso na face da terra. Isso é viver um grande ideal. Para quando chegar o dia que for a sua hora, você falar assim, valeu a pena. Posso não ter conquistado tudo o que eu almejava, mas eu fiz tudo que era possível. E isso vale a pena. É você sair com aquela sensação de dever cumprido. Você sair com aquela sensação de vida vivida. De vida que valeu a pena. E a gente vai passando pelas fases e a gente vai observando que as fases vão trazendo grandes aprendizados. Tem pessoas que não conseguem sair das fases, ficam tentando eternamente viver glórias do passado, porque elas estão presas nisso aqui. E acham que a felicidade é, não, eu sou feliz porque eu era bonita, porque eu era bonito. Aí fica todo mundo aí se deformando em cirurgias, acreditando que a beleza vai se permanecer. Mas chega um ponto que a beleza ela tem que estar em outro lugar. A beleza ela tem que estar no conteúdo. Porque, gente, faz parte do aprendizado. A embalagem vai ser modificada. Agora, dependendo do conteúdo que tiver lá, esse é o que é valorizado. Ok, gente? Vamos então para a nossa meditação, para que a gente possa cada vez mais sentir essa vida de Deus no nosso interior. Vamos lá? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Podemos sentar e assumir a posição de oração, sentando à frente, na ponta da cadeira, calcanhares levantados, coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno e feliz. Vamos agora adentrar no mundo da imagem verdadeira. E o mundo da imagem verdadeira, que é o reino dos céus, que é o paraíso, está dentro de nós, porque a vida de Deus está dentro de nós. Lembrando sempre, maiores explicações sobre a postura física e a postura mental, podemos ver no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Ok? Então vamos lá, fechando os olhos. Respiração lenta, profunda. Não é um simples ar que eu respiro, mas é a própria vida. É o alento de Deus que flui para o meu interior.
Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Agora, por alguns instantes, vamos visualizar esse mundo repleto, um mundo perfeito, onde nós estamos aqui agora vivendo a vida de Deus.
Já não sou eu quem vive, a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé novamente, por favor. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar rapidamente aqui. Deixa eu trazer o quadro. Passar aqui o nosso dever de casa. O que é o dever de casa? São exatamente tarefas simples que nos ajudam a fazer com que cada vez mais consigamos viver aquilo que nós aprendemos aqui. Primeiro é fazer a nossa meditação Shinsokan todos os dias. A prática da meditação Shinsokan vai possibilitando que cada vez mais você acesse a força grandiosa de Deus do seu interior. E a segunda, você pode repetir uma frase ou frases para te ajudar a tomar ainda mais a consciência. Ó, ele gostou. Tá super animado, ó. Eu vivo agora a vida de Deus. Eu vivo agora a vida de Deus. Eu vivo agora a vida de Deus. Para cada vez mais você ter a real noção da grandiosidade que pode ser o ideal da sua vida, se você entender que você vive aqui e agora a vida de Deus. Pode repetir umas 200 vezes por dia isso daqui, você vai ver como é que isso vai te trazendo a ideia de sublimidade. E quanto que a ideia de sublimidade permite que você tome ainda mais consciência do que você é capaz de fazer na sua vida. Quero agradecer imensamente a presença de você, a você de casa, meu muito, muito obrigado. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo. Nos vemos na próxima segunda-feira, uma semana abençoadíssima e nunca se esqueça, você vive aqui e agora a vida de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. O casamento é mais do que uma simples união. É a conexão de almas em busca da realização espiritual. No seminário O Casamento e a Espiritualidade, convidamos vocês, casais da Seichonoye, a explorarem juntos os caminhos da sabedoria, do amor e da vida. Venham descobrir como a trajetória do casamento pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual. É o momento de se conectarem ainda mais, nutrindo a essência divina que os une. Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, São Paulo, dia 6 e 7 de julho de 2024. Para se inscrever, acesse credenciamento2.sni.org.br. Para mais informações, entre em contato com os WhatsApps Pomba Branca
11 5014 22 34. Ou Fraternidade 11 5014 22 57. E-mail pombabranca@sni.org.br. fraternidade@sni.org.br. Juntos, podemos alcançar altos patamares de evolução espiritual, construindo um lar de amor, compreensão e harmonia. Participe e fortaleça o vínculo que os une. Esperamos por vocês. Muito obrigado.